Meus irmãos, bom dia. É um motivo de alegria estarmos aqui nessa manhã com alguns irmãos aqui na igreja, alguns aí online, amigos também, para nós compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Nós queremos hoje estudar um pouco sobre a suprema importância da igreja. Nós estamos vivendo aí há quase 7 meses essa pandemia, e acabou que nós ficamos um pouco distante da igreja, distante do convívio social dos irmãos na igreja. Isso traz saudade ao nosso coração da gente estar novamente em convívio social dentro da igreja. E nisso, nós precisamos também sabermos um pouco mais da importância da igreja. Como é importante nós congregarmos e como é importante a missão da igreja na terra. E pensando nisso, nós queremos compartilhar com os irmãos algumas figuras que a Bíblia traz sobre a igreja. Mas o que é a igreja? O que é a igreja? Pergunto para você que está aí nos assistindo. Pergunto para os irmãos que estão aqui na igreja. O que é a igreja? A igreja é o povo chamado do mundo para ser propriedade exclusiva de Deus. A igreja é o povo separado do pecado para viver em santidade, tirado das trevas para ser luz entre os povos. A igreja é o templo da habitação de Deus, a noiva do Cordeiro. A igreja é a coluna e baluarte da verdade. A igreja de Deus transcende qualquer denominação, qualquer cultura, qualquer fronteira geográfica. A igreja de Deus, ela é composta de todos aqueles que foram salvos em Cristo, em todos os lugares, em todos os tempos, dentre todos os povos. É a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Meus irmãos, não há salvação fora dessa igreja. Por isso, nós falamos da igreja visível e da igreja invisível. A igreja visível é composta por pessoas convertidas e não convertidas. A igreja visível há joio e trigo. Todavia, a igreja invisível, na igreja invisível, só estão arrolados aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Essa igreja invisível, só há ali nessa igreja invisível aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Sobre isso, nós vamos falar sobre figuras sobre a igreja nas Escrituras. E Paulo, então, ele vai nos dar um pouco sobre essas 3 figuras que nós vamos falar nesta manhã. Ali no livro de Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Antes de nós lermos aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, nós vamos fazer um breve histórico dessa carta. Paulo já tinha passado por Corinto, ficado ali aproximadamente 18 meses, 1 ano e meio, anunciando o evangelho ali em Corinto. Provavelmente ali na sua segunda viagem missionária. Paulo então sai, estando em Éfeso, realizando talvez ali a sua terceira viagem missionária, Paulo recebe um relatório, vocês vão ver lá em 1 Coríntios capítulo 1, da família de Cloe. Paulo recebe um relatório de que lá na igreja de Corinto
estava havendo muita discussão, estava havendo muito partidarismo. Lá na igreja de Corinto estava havendo muita fofoca, estava havendo muito discórdia entre os irmãos, ciúmes entre irmãos na igreja, dentro da igreja. Então Paulo está lá em Éfeso, recebe essa informação de que a igreja de Corinto estava passando por essas situações. Ciúmes dentro da igreja, pessoas achando que eram mais espirituais do que as outras, pessoas achando que era mais crente, né? Haviam grupos formados dentro da igreja, isso lá em Corinto. E aí Paulo, então, estando em Éfeso, Paulo então escreve essa carta de Coríntios, primeiro livro de Coríntios. Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto. Então é nesse contexto que a igreja de Corinto estava vivendo, e em virtude dessas situações que estavam acontecendo na igreja, dentro da igreja, Paulo então manda essas recomendações que nós vamos ler aqui agora. E aí Paulo dá os exemplos de como deve ser uma igreja. Então nós vamos ler o texto de 1 Coríntios 3, de 1 a 17. Então agora vocês têm a dimensão do que estava acontecendo, e Paulo então vai dar o recado para a igreja. Paulo então vai dar esse recado para a igreja. Olha o que Paulo fala aí, 1 Coríntios 3, de 1 a 17. Ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Sabe por quê? Porque vocês ainda não podiam suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, irmãos. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o prêmio, o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Deixa sua Bíblia aberta, me acompanha ainda. Eu vou ler aqui numa outra versão, mas você vai acompanhando o texto aí, que é a mesma coisa na linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje. Acompanha aí, fica com a sua Bíblia aberta, acompanha aí, por favor. É a versão da linguagem de hoje. Diz assim:
Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive que falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso e ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos deste mundo fazem? Quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas deste mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei, Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez a crescer. De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe o alicerce e o outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. E ainda há outros que usam madeira ou capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um. Pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente, irmãos, vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Vamos orar? Deus, tua palavra está aberta, foi lida, e queremos agora que o teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes para entendermos, ó Deus, a tua palavra, entendemos, ó Deus, a tua mensagem nessa manhã. Leva cativo os nossos pensamentos, tira de nós qualquer preocupação com o dia de hoje e com o dia de amanhã, e aplica em nós a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A importância da Igreja de Cristo. Qual é a importância da Igreja de Cristo? Paulo, então, dá 3 exemplos de igreja para informar aos irmãos de Corinto, para eles poderem melhorar o relacionamento que estava vivendo lá. Lembrando, Paulo já tinha passado ali, Paulo já tinha pregado o evangelho, ficou quase 18 meses naquela igreja, foi continuar a viagem missionária, estando em Éfeso, recebeu um relatório da família de Cloe que a situação na igreja estava uma ciumeira, uma brigaiada tremenda. Paulo então escreve essa carta. E aí o primeiro exemplo que Paulo dá para a igreja de Corinto é que a igreja é uma família. Acompanhe comigo aí 1 Coríntios 3, de 1 a 5. Diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas,
não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo então está explicando para Coríntios, para a igreja de Corinto, que a igreja é uma família. E dentro de uma família, a igreja é composta por crianças espirituais e por adultos maduros na fé. Uma família. Uma família. Aqueles que nascem de novo precisam crescer rumo à maturidade, até chegarem à plena estatura de Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo assim, olha, eu não pude falar para vocês como a espirituais. Eu não pude falar para vocês como a maduros na fé. Eu tive que falar para vocês como crianças. Vocês ainda são crianças. Vocês estão crescendo rumo à maturidade, até alcançarmos a estatura de Cristo Jesus. Uma igreja considerada como uma família, o propósito desta igreja é alcançar maturidade espiritual. É isso que o Paulo está dizendo para nós. Nós, como igreja, devemos alcançar maturidade espiritual. Nós precisamos andar em direção de alcançar a estatura de Cristo Jesus. E para nós alcançarmos a maturidade espiritual, o instrumento que leva essa família ao amadurecimento na fé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E assim como numa família nós temos o alimento apropriado para a criança, para que ela possa se fortalecer e que ela possa crescer e que ela possa se desenvolver, assim nessa mesma família nós temos o alimento do adulto que fortalece, que fica forte, que trabalha, que tem energia, e esse mesmo alimento que alimenta a criança, que alimenta o adulto, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O mesmo alimento, é o mesmo alimento, assim como na nossa casa. Nós alimentamos a nossa casa, os nossos familiares, existimos a porção correta para a criança, a porção correta para o adulto. Não pode dar porção muito forte para a criança porque não sustenta, ela não comporta. Não pode dar uma porção muito fraca para o adulto porque não o sustenta. Assim é a palavra de Deus na igreja. E assim é a palavra de Deus na nossa casa. É a palavra de Deus o alimento da família. E a igreja, Paulo está explicando que é como a família. Olha, há no meio de vocês crianças. Há no meio de vocês crianças espirituais. E essas crianças espirituais no meio de vocês precisam se alimentar e serem alimentadas da palavra para atingir maturidade espiritual. Atingir maturidade espiritual. A palavra de Deus é vista como alimento. Leite para as crianças e alimento sólido para os adultos. E o apóstolo Paulo diz que onde há ciúmes e contendas, há evidências de imaturidade espiritual. Versículo 3, diz aí, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Paulo está dizendo aí para a igreja, olha, está tendo muita contenda, está parecendo que vocês não estão alimentando. Vocês estão como crianças, na fé. Está faltando alimentar para ir fortalecendo e alcançar a maturidade espiritual. Numa igreja onde há ciúmes e contendas, há evidência de maturidade espiritual. Numa igreja onde há partidos e grupos, há sinais claros de meninice espiritual. Paulo está falando aí, versículo 4. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que ainda sois carnais? Meninice espiritual. Não.
Eu sou a favor, eu só vou na igreja quando o pastor estiver pregando. Se não for pastor X, não serve. Para mim não serve, porque eu sou de Paulo. O outro está lá, não, eu sou de Apolo. Paulo está dizendo aqui, olha, enquanto vocês estão com esse tipo de comportamento dentro da igreja, vocês estão evidenciando que ainda estão com meninice espiritual. Uma igreja onde há culto à personalidade, não pode existir maturidade na fé. Olha o versículo 5. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. A igreja onde há culto à personalidade, não pode existir maturidade na fé. Quem está falando é Paulo. Paulo. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Vocês têm que parar com esse negócio. Para com isso. Não, só vou para a igreja se eu for escalado para tocar. Porque no dia que eu não estou escalado para tocar, eu fico em casa. Né? Culto à personalidade. Só vou para a igreja se eu estiver escalado para dar uma mensagem, para pregar ou para cantar. Se eu não estiver escalado, eu vou ficar em casa. Né? Se eu não estiver à frente do trabalho, né, do departamento infantil, se eu não estiver à frente do trabalho da mocidade, ou da UPH ou da SAF, essa igreja não serve para mim não. Não serve para mim não. Estava acontecendo isso lá em Coríntios. E aí Paulo, né, uma pessoa simples, Paulo, falou, quem é Paulo? Ele escrevendo para a carta, falou, quem sou eu? E quem é Apolo? Vocês têm que parar com isso. Nós somos apenas servos em quem vocês crestes. Nós somos usados apenas como instrumento de Deus para pregar o evangelho. Igreja, nós temos que entender que nós estamos aqui para anunciar Cristo. Não a mim, não as pessoas que estão aqui à frente, é Cristo que é o alvo. E uma igreja que ainda pensa no culto à personalidade, Paulo diz que é uma igreja que não atingiu a maturidade na fé. E como que atinge a maturidade na fé, irmãos? Alimentando-se da palavra, que é o alimento que Deus deixou para nós. A igreja de Corinto estava dividida em vários grupos. Vários grupos. Se você olhar aí 1 Coríntios, capítulo 1, vira sua folha aí, volta sua folha para trás. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a 13. Olha como é que estava a igreja lá em Corinto. Ó. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 13. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós, referindo ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Havia esses partidarismos dentro da igreja de Corinto. Dentro da igreja de Corinto. Então Paulo, primeira recomendação, a igreja é uma família. E família, primeira coisa, tem que ser alimentada. Há crianças na fé e há maduros espiritualmente. E o alimento, o mesmo alimento para a criança e para o adulto é a palavra de Deus, como nós fazemos na nossa casa. E como família, tem que ser unido. Tem que ser unido. A família é unida. Não há discussões, não há ciumeira dentro de casa. Paulo diz que esses ciúmes entre os irmãos, essas atitudes revelavam carnalidade e
infantilidade espiritual. Infantilidade. Paulo diz assim, olha, eu passei por vocês aí, e eu não pude tratar vocês como espirituais, porque vocês ainda são crianças, e até hoje ainda não posso tratar vocês como espirituais. Até hoje ainda não posso tratá-los, porque vocês ainda são crianças espirituais. Vocês precisam se alimentar do leite e atingir o propósito de qual toda família atinge, que é o crescimento, para alcançar a estatura de Cristo Jesus. A igreja precisa ser uma família unida, com uma só mente, com uma só alma, com um só propósito. A família precisa crescer rumo à maturidade. Então Paulo deixa esse recado para a igreja. A igreja é uma família, e como família, nós precisamos crescer rumo à maturidade espiritual. Segundo ponto, Paulo vai trazer agora um exemplo de uma igreja como uma lavoura. Como uma lavoura. E aí Paulo vai dizer o seguinte, acompanhe comigo aí versículo 6 a 9. 1 Coríntios 3, 6 a 9. Ele diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, a lavoura de Deus. Veja bem, meus irmãos, Paulo passa pela metáfora da família para a figura agora da lavoura. Enquanto a família, o objetivo é maturidade espiritual, na lavoura o objetivo é quantidade espiritual. A igreja é a lavoura de Deus. A igreja é o campo da semeadura de Deus. E o alvo da lavoura, como eu já disse, é a quantidade. E aí, a igreja, para alcançar esse propósito, a semente para que possa ter quantidade, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela é a semente. Ela é a semente. E aí nós temos que, Paulo dá um exemplo aqui muito claro, de que nesse processo de crescimento da lavoura, 3 atividades têm que ser desenvolvidas. 3 atividades. Paulo diz para nós aqui no versículo 6. Primeiro, atividade que é necessário o plantio. Precisa plantar a semente. A segunda atividade é o cuidado. E a terceira atividade numa lavoura é o crescimento. 3 atividades acontecem numa lavoura: plantio, cuidado, crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, Deus dá o crescimento. E a igreja, então, como lavoura, nós precisamos entender o seguinte, que nesse processo da semeadura, há uma situação fantástica, que o Senhor Deus deu à igreja, que é a igreja poder participar desse processo da evangelização. Deus permitiu que a igreja participasse desse processo da evangelização, do plantio. Deus poderia ter feito sozinho isso, mas Deus deu essa incumbência à igreja. Se nós olharmos lá em Marcos 16, em Mateus 28, Deus diz, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Deus está dizendo para mim e para você, é a igreja. É incumbência nossa pregar esse evangelho. É minha e sua. É uma verdade bendita essa interação humana e divina. Entre plantar, regar e dar o crescimento, isso é fantástico. E Deus proporcionou para nós, igreja, fazermos isso. Nós, igreja, fazemos isso. Agora, irmãos, uma coisa também tem que ser muito bem dita aqui, que é
Não tem como haver crescimento daquilo que nunca foi plantado. O terreno pode estar preparado. Não adianta ficarmos olhando para o terreno e dizer: cresce aí milho, cresce aí feijão. Se nós não plantarmos a semente. A mesma forma o evangelho, meus irmãos. Não há crescimento de uma lavoura que nunca foi plantado uma semente. Como então nós queremos a quantidade na igreja de Cristo, se não há aqui na igreja quem está plantando essa semente, que é o Evangelho Salvador de Jesus? Não há crescimento de uma lavoura se não planta semente. Como que eu quero e você quer que os nossos familiares se convertam a Cristo? Eles são campo, são terra, para ser plantada a semente. Mas se nós não plantamos a semente, não uma lavoura que cresça se nunca for plantada a semente. Então nós temos que ter esse alerta como igreja. A igreja é uma lavoura. Nós plantamos a semente, que é a palavra de Deus. E não precisamos nos importar com o crescimento. Meus irmãos, a Bíblia é clara, o crescimento é da economia de Deus. É da exclusividade de Deus. Isso é de Deus. Acalma o seu coração e acalma o meu coração também, saber que os que estão sendo salvos é da economia de Deus. Mas o plantio e o cuidado é meu compromisso e seu compromisso. Mas pastor, tem tantos anos que eu falo para minha esposa, tantos anos que eu prego para o meu filho, para o meu marido, e eu não vejo mudança, continua plantando, e regando, e cuidando. O crescimento é de Deus, creia e descansa. É da economia de Deus. Mas plante, porque senão não haverá crescimento. Você nunca plantou no coraçãozinho do seu marido? No coraçãozinho da sua esposa? Você nunca plantou no coração do seu filho ou da sua filha? Se você não planta, não vai ter crescimento. Mas se você está plantando, regando, creia. É a palavra de Deus que diz, Ele dá o crescimento. Muitas vezes a gente tem assim amigos pastores que ficam até meio um pouco assim insatisfeito, um pouco triste com o ministério, porque às vezes não vê o crescimento da igreja local. Mas a Bíblia para nós é clara, meus irmãos. Plante e cuide. O crescimento quem dá é Deus. Acalma o coração. Acalma o coração. Mas nós precisamos plantar. Nós precisamos regar. E embora o trabalho nosso humano seja vital, tenhamos a certeza que o crescimento quem produz é a ação exclusiva de Deus. É uma ação exclusiva de Deus. Mas a igreja é uma lavoura. Igreja é uma lavoura, cuja semente é a palavra de Deus, que nós precisamos plantar. E nós precisamos cuidar, para que haja quantidade. E terceiro ponto e último ponto, Paulo dá o exemplo de uma igreja, que a igreja é um santuário. A igreja é um santuário. E aí eu vou ler com vocês aí o finalzinho do 9 em diante, até o último versículo. Diz assim, 1 Coríntios 3, 9 a 17. Edifício de Deus sois vós. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada
pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Meus irmãos, o terceiro exemplo que Paulo dá aqui para Corinto, de lavoura, Paulo quer dizer o seguinte: a igreja como família precisa alcançar maturidade espiritual. A igreja como lavoura precisa plantar sementes para alcançar quantidade. A igreja como santuário precisa ter qualidade dentro da igreja. Qualidade dentro da igreja. E o instrumento para a edificação desse santuário, meus irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E aí Paulo diz assim: o fundamento, como prudente construtor, ele lançou, que foi Jesus Cristo. E agora ele recomenda à igreja: olha, vocês precisam prestar atenção no que vocês estão edificando sobre esse fundamento. O que está se edificando sobre esse fundamento, o que você está construindo sobre esse fundamento, são coisas de material nobre e imperecível, ou são coisas que são fáceis de serem dissipadas, são fáceis de serem destruídas? Porque ele fala, olha, tem gente que está construindo com ouro, com pedras preciosas, com madeira, com palha, com capim. E quando vier o juízo, o fogo vai passar. E aquilo que resistiu o fogo, esse alcançará o prêmio, o galardão. Como você está construindo a sua edificação? O texto deixa bem claro para nós que aqui é uma sobreposição. Nós somos ao mesmo tempo o construtor e ao mesmo tempo o edifício de Deus. Paulo está dizendo para nós aqui: como você está construindo a sua edificação, cujo fundamento é Jesus Cristo? O que você está ouvindo na sua casa? O que você está assistindo? O que você está lendo? O que está alimentando a sua mente? É a palavra de Deus? Você está construindo a sua edificação, que é a sua vida nessa terra, com a palavra de Deus? Paulo recomendou à igreja de Corinto: olha, eu plantei, eu construí, eu lancei o fundamento sobre vocês, que é Jesus Cristo. Agora, como vocês estão edificando? Qual é a qualidade do material que está sendo revestido no santuário de Deus, que é o corpo de cada um de nós? Quais são as companhias que você tem andado? O pastor leu aqui Salmo 1. E esse salmo é interessante, que ele dá 3 ações humanas. Ele fala primeiro daquele que não anda. Bem-aventurado aquele que não anda, bem-aventurado aquele que não para, e bem-aventurado aquele que não senta na roda dos escarnecedores. 3 ações aqui, de movimento. Bem-aventurado o homem que não anda, e nem se detém, ou seja, não fica parando ali para ficar ouvindo conversinha, ficar ouvindo o irmão ou uma pessoa ficar falando coisas que não convém, e nem se assenta, nem compartilha dessas amizades. Bem-aventurados são esses. Como que eu e você estamos edificando o santuário de Deus que somos nós? Qual o material que nós estamos usando? Paulo falou para Coríntios que eles não estavam usando o material certo. Paulo falou que eles estavam usando lá madeira, que eles estavam usando capim, que eles estavam usando ouro, que eles estavam usando pedra preciosa, mas eles não estavam usando a palavra de Deus. E ele recomenda, no dia do juízo, meus irmãos,
no dia do juízo, Deus vai passar o fogo depurador sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aquilo que nós construímos, se não for de qualidade, vai ser consumido pelo fogo. E onde você quer passar a sua eternidade? Porque a Bíblia diz que o corpo volta para o pó que o deu, mas o espírito, aqueles que construírem a sua vida nessa terra, que edificarem com a palavra de Deus, alcançarão o galardão. Alcançarão o galardão. Meus irmãos, esse santuário que somos nós, povo remido pelo sangue de Cristo, é a própria morada de Deus. E por isso, quem destruir esse santuário que é sagrado, será destruído pelo próprio Senhor, versículo 17. Versículo 17. Para finalizar, meus irmãos, a Bíblia diz que, lá em 1 Reis, capítulo 8, que quando Salomão levou a arca para dentro do templo, e os sacerdotes, quando saíram, uma grande nuvem encheu o templo. Deus então se manifestou dentro do templo. E o versículo 16 deixa muito claro para nós: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É a mesma semelhança de quando Salomão então coloca a arca dentro do templo, ali 1 Reis 8, você lê depois na sua casa, e a nuvem enche o templo da presença de Deus. Hoje o templo que somos nós, somos cheios do Espírito de Deus, que habita em mim e em você. O que você está fazendo com esse templo, que é cheio do Espírito de Deus? Somos a família de Deus, precisamos alcançar maturidade espiritual. A igreja é a lavoura de Deus, que precisa semear essas palavras, a semente do Senhor, para alcançarmos a qualidade da igreja de Deus. Somos o santuário de Deus, que precisa buscar a excelência para a glória de Deus. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos entender a suprema importância da igreja de Deus na terra. Que Deus assim me abençoe, te abençoe, e que a sua palavra encontre morada no seu coração.